Fala pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o LVBI 11, entender um pouco mais sobre esse fundo de logística, quais são as circunstâncias, as nuances que estão dentro dele atualmente. Entender também, pessoal, como é que está esse nível de locação dentro dele, se tem muita vacância, se está preocupante nesse sentido, tá bom? Antes de mais nada, pedir para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você vai estar sempre recebendo os vídeos por aí, beleza? Bora pro vídeo! Então, pessoal, entender um pouquinho mais, vamos começar aqui pelo objetivo do fundo, né? Sempre gosto de começar para entender um pouco mais ali a nuance dele. Então, o fundo tem o objetivo de pelo menos 2/3 do capital, né? Está alocado diretamente em imóveis ou direitos sobre imóveis do segmento logístico ou industrial. Então, um fundo que vai ter ali dentro seus galpões logísticos, os galpões industriais, basicamente dentro do fundo. Olhando aqui para a questão da carteira de ativos, né, isso é bem legal de olhar. A gente vai ver aqui que hoje 40% da carteira está num raio de 30 quilômetros da cidade de São Paulo. Vou até dar um zoom aqui para que vocês vejam melhor. No qual também 29% está na cidade de Extrema, no estado de Minas Gerais. Pessoal, eu já comento ali um pouquinho à frente sobre a questão de cidade de Extrema, tá bom? 10% está dentro da região metropolitana de Belo Horizonte e 12% dentro da região metropolitana de Salvador. A alocação por classe, né? O ativo, então, 95% é classe A e apenas 5% é classe B, trazendo uma melhor garantia. São ativos que têm uma alta qualidade, beleza? Então, dentro disso tudo, a gente consegue ver aqui as imagens da onde estão esses ativos, quais são esses ativos, e é bem importante olhar para isso, para entender a qualidade que cada um tem. Tem também aqui, pessoal, um fundo, né, um ativo, na cidade de Araucária, que está no estado do Paraná. Beleza? Tranquilo? Olhando então para a carteira de ativos, pessoal, hoje, né, vou dar o zoom aqui novamente para que vocês vejam melhor. 29% está na cidade de Extrema. Pessoal, só para vocês entenderem um pouquinho mais. A cidade de Extrema é uma cidade que ela fica a 100 quilômetros da cidade de São Paulo. Ela é a cidade mais próxima é a cidade do estado de Minas mais próxima da cidade de São Paulo. Então ela está posicionada ali estrategicamente. Para quê? Para que dessa forma fuja, né, as empresas consigam fugir de questões fiscais e CMS. E pessoal, um detalhe bem importante, como a gente está tendo mudança da reforma de tributos, né? Então, isso pode acontecer de ter uma alteração tributária no estado de Minas que não fique mais competitivo quando comparado com o estado de São Paulo e perca a atratividade, podendo também perder ali os locatários, tá bom? Isso é uma possibilidade, pessoal, não é algo concreto, mas é ficar atento a isso, ver se não pode aumentar a vacância dentro do fundo. Beleza? Então a gente vê também aqui alocações por ativos, né? Quanto cada uma representa dentro do fundo. A gente vai aqui a alocação por segmento. A gente vê que hoje 32% é do setor logístico, 25% do setor de e-commerce, 17% do setor de varejo. Então ele é diversificado em setores da economia também. Isso é bom, porque basicamente você não fica dependente de um monossetor. Se caso venha algum problema, um concorrente, isso pode afetar diretamente ali o fundo. Olhando também a alocação por inquilino, né? Bem importante olhar isso. A gente vai ver aqui que hoje 10% da receita vem da Amazon, 10% vem da Ambev, 10% da DHL, 8% do Magazine Luiza. Então ele tem sua diversificação de maneira bem interessante, bem importante olhar para isso, e 30% está dentro de outros locatários, beleza? Bem importante frisar isso. A gente vai olhar agora um pouquinho aqui para o tipo de contrato e de indexadores, né? A gente vê que a alocação hoje, 68% são contratos típicos, ou seja, de acordo com a legislação, e 26% contrato atípico, que são contratos criados bilateralmente, tá bom? Então, com circunstâncias apenas para os dois lados. Olhando também a questão aqui agora de indexador, né? A gente vai ver que 51% é atrelado a IGPM, 41% atrelado a IPCA. Então a gente sabe que o IGPM ele tem aquela flutuação de dólar, então isso é bem importante, pessoal. Se o dólar está em queda, automaticamente a correção também é menor. Se o dólar vem para cima,
a correção dentro do LVBI ela vai ser mais interessante. Então, é uma proteção, entre aspas, em dólar, porque o IGPM ele vai ter a sua atrelagem também. Beleza? Bem importante frisar isso. Então, mês de reajuste dos contratos, janeiro 28%, fevereiro 13%, julho 17%. São os meses mais importantes ali de reajuste de contrato, beleza? Olhando agora para a carteira de ativos, pessoal, novamente, né? Então a gente vê aqui que hoje a vacância está bem pequena dentro do fundo, só apenas em Itapevi tem 10% de vacância física e 10% de vacância financeira. A gente vê então aqui que no total do fundo é 0,7, ou seja, praticamente não tem vacância. Então, isso é bem importante, por isso que está sendo ali dentro um fundo de excelência, de qualidade muito boa. E aqui também, pessoal, o percentual de receita que cada ativo vai gerar para o fundo. A gente vê que extremo representa 29% do fundo, tá bom? Bem importante frisar isso. Beleza? Outro ponto importante, pessoal, é a questão dos contratos. A gente vê aqui que o mês total de contratos é 55, na média, né? O vault. Beleza? Então a gente vai ver aqui que alguns contratos estão vencendo mais recentes, 43 meses em Extrema, 41 meses em Araucária, 25 meses em Itapevi e um mês aqui para vencer em Cajamar, no interior de São Paulo. Bem importante ver se vai haver a renovação do contrato nesse galpão. Beleza, então, pessoal, como que está esse revisional de contrato quando a gente olha na média, né? A gente vai entender aqui, ó, que 30% está em 2023, 29% em 2024 e aí depois normaliza aqui em torno de 10% a partir de 26, tá bom? Isso é bem importante a gente frisar, porque é onde a gente vai olhar o que vai trazer segurança. Como hoje apenas 0,7% do fundo está alocado, está em vacância, a gente tem que lembrar que é daqui para aumentar a vacância. Dificilmente você vai só alugar esse 0,7 e ficar em zero. Então, tem que lembrar que isso pode depreciar ali o ativo e os dividendos. Uma possibilidade. Tem que sempre acompanhar o ativo. Tá bom, pessoal? Então, a gente vê aqui ó, o histórico de vacância, né? Ele veio para 1%, 0,7 arredondado, no mês de outubro de 23. Tá bom? Beleza? Então, aqui também os vencimentos dos contratos. Beleza, pessoal? Que eu mencionei agora há pouco. Olhando agora aqui para a questão da alavancagem, sempre gosto de trazer isso, acho muito importante. A gente vai ver que hoje, pessoal, a alavancagem do fundo, ó, vou dar um zoom aqui para vocês leiam também. A gente vai ver que hoje a alavancagem representa 0,1 centavo da cota mensal. E a despesa financeira aproximada é 19 centavos. Então, isso gera um efeito negativo no caixa de 17 centavos na cota. A alavancagem do fundo, pessoal, está em 14,7 milhões, 15 milhões arredondando. Não é nada expressivo, não é algo preocupante para o fundo, tá bom? Então, quanto a essa questão de alavancagem dentro do LVBI, super tranquilo, super seguro. Só sempre tem que olhar, né? O que vai mais preocupar dentro do fundo, então, é essa vacância. A vacância que hoje está em 1%, pode aumentar ali nos próximos períodos, tá bom? Isso é bem importante frisar, principalmente porque os contratos são em GPM. Se caso houver alguma força no dólar, isso pode causar ali na frente, na hora de renovação de contrato, uma saída dos imóveis. Importante frisar isso. Olhando aqui agora para o resultado, pessoal. Então a gente vai ver que a receita total foi em 13 milhões. A gente vê que a despesa, 1,5 milhão, né? Despesa operacional, que foi o maior peso. A gente vai ver aqui que o resultado operacional, então, foi 11 milhões. A gente vai ter a despesa financeira, que é referente àquele crédito que foi tomado, 2,2 milhões. Então, a gente vai ver o resultado financeiro aqui, total líquido de 9,5 milhões. O que isso vai trazer para o cotista? 87 centavos por cota, beleza? Então, a gente vê a despesa financeira não é preocupante, não é algo que impacte ali na carteira, ela representa hoje 15% da receita total, então não é algo que tem que estar ali no pipeline ali de risco, tá bom? Olhando aqui agora, pessoal, para a questão de valor patrimonial e também a questão de dividendos, tá? A gente vai ver que hoje o fundo está aqui em 0,98 no PVP, né? Ele tem um patrimônio de 1 bilhão e 670 e está negociando 1 bilhão 647.
um desconto bem pequenininho ali de 2%, tá bom? Bem importante olhar isso. A gente vê também para outros aspectos, né? Que a liquidez média diária do fundo é de 4 milhões e 100, uma excelente liquidez, e hoje representa dentro do fundo, no IFIX, 1,48, tá bom? Representa dentro do IFIX. Olhando para os dividendos, a gente vê aqui, pessoal, o ano de 2022 e 2023, o ano de 2023, né, que é o verdinho, acelerando aqui os dividendos. Então, os dividendos em 2023 estão maiores do que em 2022. Isso é fruto de uma menor vacância e de reajustes dos contratos, tá bom? Então, o fundo vem demonstrando que vem numa crescente ali muito importante. Lembrando, pessoal, que eu tirei a informação do Status Invest. Olhando agora aqui a informação que eu tirei do Mais Retorno, para a gente entender como é que é o crescimento do fundo em relação aos pares, aos outros indexadores. Então, olhando um pouquinho mais, vou dar um zoom aqui, o fundo desde 2018, tá bom? Então, a gente vai ver aqui que o IPCA no período de 2018 para cá foi em 32%, o IFIX rentabilizou 40%, o CDI 45%, o IMAB 61% e o LVBI 77%. Então teve uma entrega muito robusta, muito bacana e mesmo com um cenário de pandemia, ele conseguiu ter uma entrega bacana para um fundo de logística. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal e também ative o sininho. Assim você vai estar sempre recebendo os vídeos, beleza? Um grande abraço, valeu!